Estamos aí de volta hoje com a nossa primeira aula, dando continuidade às nossas aulas, nossa primeira aula, e vamos falar de análise combinatória. Um assunto extremamente importante, um dos assuntos mais relevantes do ensino médio, um dos assuntos muito abordado no Enem, análise combinatória e probabilidade, certo? E o que nós faremos? Mas é muito importante que você entenda que esse conteúdo, a teoria dele é mínima, é pouca coisa, mas o que vai valer mesmo é a prática, a quantidade de questões que você fizer, certo? E treinar bastante isso aí. E o que trata esse assunto? O que é análise combinatória? Como a gente já fala, análise combinatória é o quê? É um tipo de problema que trabalha com análise de possibilidades ou analisar de quantas formas alguma coisa pode ser agrupada, certo? Como, por exemplo, nós temos para uma questão de análise combinatória. Imagina que você precisar abrir um cofre, né? Esse cofre, ele é um cofre digital e você precisa digitar 6 dígitos, certo? 6 algarismos, né, para compor essa senha de abertura. De quantos modos isso pode ser feito? É um assunto de análise, é uma questão de análise, certo? Imagine uma outra situação. Em ano de Olimpíada 2020, é um ano das Olimpíadas, nós teremos a Olimpíada em Tóquio, como vocês sabem, né? Imagina aqui, ó, todos esses países, todo mundo esteja participando dessas Olimpíadas. E vamos considerar o seguinte, que vai ter um grupo, né, no qual vai ser classificado um torneio, um campeonato lá, ou a disputa do campeão mundial de vôlei. E para isso ele vai ser dividido, então os países todos foram divididos em 4 grupos, certo? Cada grupo contendo 6 países. De quantas maneiras diferentes nós poderíamos organizar esses 6 países nesses 4 grupos? Por exemplo, como que nós faríamos isso, certo? Vamos considerar agora uma outra situação. Vamos lá. Imagina que um grupo de amigos, né, viajam e vão exatamente assistir às Olimpíadas lá em Tóquio. Chegando lá, nós temos apenas um hotel disponível nesse momento, certo? E ele dispõe de 6 apartamentos, apenas 6 apartamentos. Considere então esse grupo de 12 pessoas, certo? Que vão ser distribuídos então nesses 6 apartamentos, de modo que cada apartamento comporte 2 pessoas. De quantas maneiras diferentes poderia ser feita essa distribuição dessas 12 pessoas nestes 6 apartamentos? Veja bem, isso é mais uma questão de análise combinatória. Para você entender a análise combinatória, você precisa praticar e reconhecer os principais problemas que existem, as principais situações, modelo de questões que existem. E só aprende treinando. Então, vocês vão vir comigo agora na teoria e na prática. Como que fica a análise combinatória para a gente realmente se dar bem. Beleza? Conto com vocês agora, ok? Galera, então voltando aqui, como nós falamos, análise combinatória. O que é análise combinatória? É um assunto que trabalha. Se análise é para analisar as diversas possibilidades de alguma coisa acontecer. Combinatória seria exatamente essas combinações de resultados que a gente pode ter, certo? Como foi citado, as senhas, né, para abrir o cofre, a quantidade de maneiras que temos para distribuir os países nos 4 grupos de um torneio de vôlei na Copa de Tóquio, por exemplo, enfim, tudo isso aí. Agora, o que é importante para você se dar bem na análise? A primeira coisa, você vai ter que reconhecer os problemas, certo?
Os tipos de agrupamentos que a gente pode ter. O que são esses agrupamentos? Agrupar pessoas, objetos, números, cores. De uma forma geral, nós temos dois tipos básicos de agrupamentos, que são quais? Agrupamentos em que a ordem dos elementos importa, e agrupamento em que a ordem dos elementos não importa. Para agrupamentos em que a ordem dos elementos importa, o que seria isso? Vamos considerar aqui o seguinte, vamos considerar aqui que a gente tenha 3 amigos, vamos imaginar, 3 amigos, e que vão sentar para assistir a um filme ou alguma coisa assim, nesse tempo. Esses 3 amigos vão sentar-se em um sofá, só que esse sofá tem 3 lugares, certo? Imagina lá 3 lugares, né? Então, em uma situação, nós colocamos o quê? Então, os 3 amigos eram Antônio, Bernardo e Caio. Em outra situação, então eles sentaram dessa forma. Antônio sentou num lado extremo, no lado esquerdo, Bernardo no meio e Caio pelo lado direito. Já em outra distribuição, Bernardo sentou aqui pelo lado esquerdo, Antônio sentou no meio e Caio manteve pelo lado direito. A pergunta é, a distribuição dessas 3 pessoas aqui, sentadas nesse sofá, fez diferença? A ordem importou? Sim ou não? Se você observar direitinho, você nota que essa sequência é diferente dessa. Olha aqui, ó. Quem é que está sentado aqui no meio dos dois? Certo? É Bernardo. E nesse caso de cá, é Antônio. Então, só temos condição de avaliar isso, se a ordem importa ou não importa, dentro de um contexto. Fora isso, não dá para avaliar se a ordem importa ou não. Mas vamos ver agora em outra situação em que a ordem dos elementos não importa. Por exemplo, imagina que nós fôssemos fazer um sorteio, né? Em uma sala, tem lá, ó, tem 6 pessoas. Entre elas, nós vamos fazer um sorteio que 3 delas vão ganhar um prêmio, certo? Um prêmio, certo? Ou 3 prêmios iguais, 3 prêmios iguais. E aí nós sorteamos quem? Dentre as 6 pessoas, a primeira sorteada foi Antônio, a segunda foi Bernardo, a terceira foi Caio. Vamos fazer outro sorteio. Então no sorteio foi o quê? Foi Caio o primeiro sorteado, Antônio foi o segundo, Bernardo foi o terceiro. Veja se fez diferença nesta ordem quem foi sorteado. Antônio, Bernardo e Caio foi no primeiro sorteio. No segundo foi Caio, Antônio e Bernardo. Fez diferença esta ordem? Você vai notar que não, certo? Que nesse caso aí tanto faz um ou outro, os 3 sorteados foram Antônio, Bernardo e Caio. Então, o que vai importar para você agora? Reconhecendo isso, né, que a primeira coisa que a gente faz em um problema de análise é saber se a ordem importa ou não. Se a ordem importar, então, por exemplo, numa situação aqui, ABC é diferente de BAC, dentro de um contexto, a gente vai podemos usar ou o princípio fundamental de contagem, ou usaremos arranjo ou a permutação, vai depender do que se trata o problema, em qual ele vai adequar melhor. Já em situação em que a ordem não importa, ABC é uma coisa, mudei a ordem BAC, eu notei que era a mesma coisa, certo? Então, nesse caso, será um problema de combinação. Mas a gente só vai entender isso melhor abrindo cada um deles. Então, o que a gente vai fazer agora é abrir o que é uma questão de princípio multiplicativo ou princípio fundamental de contagem, arranjo e permutação, e o que é uma questão de combinação. Vamos ver isso detalhadamente, cada um, e a prática, o exercício ou exemplo de cada um desses formatos de questão. É isso que, primeiramente,
você precisa reconhecer em uma questão de análise. Tudo bem? Vamos então para a próxima? Galera, é o seguinte, análise combinatória, como eu disse, não é um assunto complicado. Você tem que identificar os diversos tipos de problema. E entre as operações que você usa em análise combinatória, você tem muito a questão de multiplicação. Olha bem, a multiplicação, a divisão, são as duas operações mais comuns em análise combinatória. Multiplicar e dividir. Ora somar, ora subtrair, certo? Mas principalmente a multiplicação, a divisão, adição e subtração. Só que nós temos um elemento que é chave, que vai aparecer nas questões de análise, que é o que chama de fatorial. O que é o fatorial? Fatorial é uma operação matemática representado pelo símbolo de exclamação, certo? Que tem como fundamento o quê? Então, quando você notar esse símbolo de exclamação em matemática, certo? Dentro de uma proposta de questão, ele está representando o quê, galera? Ele está representando uma forma compactada de uma multiplicação de N termos. Como assim? Então, olha bem, se eu tenho aqui N fatorial, olha bem, é o que eu escrevi, ó, N fatorial, certo? O que é o N fatorial? Fatorial é o símbolo de exclamação, lembrando que esse N necessariamente terá que ser um número natural, certo? E o fatorial, o N fatorial, representa o produto de N fatores, que vai desde o N, desenvolvido numa ordem decrescente de fatores, e termina em 1. Então, vai de N a 1. De uma forma prática, é isso, certo? O N fatorial é o produto de N fatores, numa ordem decrescente. Então, N, depois de N vem o quê? Diminui 1, N menos 1, diminui outro, N menos 2, N menos 3, até 1. Então, por exemplo, o que seria 5 fatorial? 5 fatorial era o produto de quem? De 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 fatorial representa a forma compactada do produto 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a quanto isso aí? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. 4 fatorial, a mesma coisa. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar quanto? 24, beleza? Agora, se nós fôssemos desenvolver um N mais 3 fatorial, o que seria o N mais 3 fatorial? De uma maneira generalizada, o fatorial consiste em desenvolver uma ordem decrescente de fatores, começando do número e desenvolvendo de 1 em 1 em ordem decrescente. Então, N mais 3 fatorial seria o produto de N mais 3, depois de N mais 3 veio o quê? Veio N mais 2. Por quê? Diminuiu uma unidade. Depois o quê? N mais 1. Depois o quê? Diminui 1, fica N. Se eu parar em N, eu vou indicar fatorial, mas depois de N viria quem? Lá em cima, N menos 1, N menos 2, N menos 3, e assim vai, certo? Vale outra coisa saber o seguinte, ó, duas situações, que 0 fatorial corresponde a 1 em análise, e 1 fatorial também é 1, beleza? Então, sempre que pintou 0 fatorial, quanto é que vale 0 fatorial? Vale 1. Quanto é que vale 1 fatorial? É 1. Se nós fôssemos fazer, por exemplo, um outro detalhe aqui, que vale saber. Por exemplo, imaginar que eu tenho 8 fatorial, vou dividir por 4 fatorial. Vale saber que fatorial não existe as simplificações comuns que a gente faz em matemática do dia a dia. Então, se eu tenho 8 fatorial dividido por 4 fatorial, o que eu posso fazer é desenvolver isso aqui. Como é que eu vou fazer? Quem é 8 fatorial? É o produto de 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ah, mas se eu quiser parar em 4, igual aqui em cima, ó, N mais 3 nós fizemos N mais 3, N mais 2, N mais 1, nós não paramos em N? Quando eu parei em N, eu não indiquei fatorial? Beleza, a mesma coisa aqui, ó. Então, é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Vou parar em 4, vou escrever fatorial para eu poder simplificar esse 4 fatorial aqui de cima com esse aqui de baixo.
Isso eu posso fazer, certo? Então, feito isso, nós teremos o quê? O produto 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vai dar quanto? Você multiplica assim, ó. 5 vezes 6 é 30, 30 vezes 7 dá 210, vezes 8, 1.680. Beleza? Então, tá aí, nesse caso, a simplificação. Mais um exemplo. Se eu tivesse n mais 3, olha, n mais 3 fatorial, eu vou dividir por n mais 2 fatorial. Como é que eu posso fazer isso? O n mais 3 fatorial sobre o n mais 2. Então, primeira coisa, lembra sempre que apareceu o fatorial, eu vou ter que desenvolver. Quem eu vou desenvolver? No caso aqui, eu vou desenvolver o n mais 3. Por quê? Porque depois de n mais 3 vai vir quem, gente? N mais 2. Então n mais 3 fatorial, n mais 3, vezes n mais 2, vezes n mais 1. Mas eu posso parar em n mais 2? Posso. Vou parar em n mais 2, vou indicar fatorial. Embaixo, eu tenho n mais 2 fatorial. Vou fazer o que agora? A mesma coisa. Simplificar n mais 2 com n mais 2, ó, vai dar o que então no final? Vai dar um n mais 3, que é o resultado dessa expressão. Mais um exemplo só e finalizar, tá bom? Se eu tivesse n mais 1 fatorial mais n fatorial sobre n fatorial, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir o n com n, gente? Não, então pelo desenvolvimento matemática básica, a gente não pode fazer essa divisão isolada, porque o n aqui fatorial divide o n mais 1 e divide o n. Então, o que eu posso fazer? Desenvolver um deles. Qual está mais fácil para eu desenvolver? O n mais 1. Não é que seja mais fácil, é porque se eu desenvolver o n mais 1, depois de n mais 1 vai vir quem? Desenvolvendo em ordem decrescente, ou seja, eu tirei 1, ficou n. n mais 1 fatorial, n mais 1 vezes n. Mais n fatorial sobre n fatorial. Agora sim, o que eu posso fazer aqui? Veja que agora eu tenho 3 termos. Ou eu coloco o n fatorial em evidência, ou eu posso dividir todos os termos por n. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Quando eu dividir, o que vai dar isso então agora? Vamos lá. Aqui deu n mais 1, mais n fatorial por n fatorial de 1 sobre 1. Né? Que não é cortar, é dividir. Então, dividindo ficou n mais 1 deu quanto, gente? N mais 2 sobre 1. Então, a resposta final dessa expressão. Tudo certo? Então, do que nós falamos? Nós falamos de fatorial. O que é o fatorial? É uma operação muito comum dentro das questões de análise, além da multiplicação, divisão, que vai ter muito, certo? O fatorial consiste em desenvolver os termos ou a expressão numa ordem decrescente de fatores, começando o número indo até 1. Beleza? Então, certinho? Então, vamos agora dar início à primeira forma de cálculo que existe em análise combinatória, que é o chamado princípio fundamental de contagem ou princípio multiplicativo. Ok?